Bom, então hoje a gente vai discutir um pouco sobre a questão das arboviroses, né, das principais arboviroses, que é a febre amarela, a zika, a chikungunya e a dengue. Vamos dar uma diferenciada entre elas, né, e principalmente um destaque maior ali para a febre amarela, e vamos ver os aspectos ali que tem em comum entre a zika, chikungunya e dengue, certo? Esse vídeo, em forma de aula, ele vai ser complementado com a atividade do Google Classroom, tá? Onde a gente vai também trabalhar um pouco da questão das intervenções de enfermagem numa discussão ali em relação aos exercícios, certo? Então, o que são arboviroses, né? Elas são as doenças causadas pelo arbovírus, tá? Que inclui o vírus da dengue, zika, febre chikungunya e febre amarela. Então, tem um forte impacto do aumento dessas doenças em relação ao que a gente tem feito de desmatamento e de aumento de área urbana. Então, sempre que há esse crescimento, a gente está invadindo um espaço que antes existia um equilíbrio, agora não tem, e sempre tem consequências da natureza. Então, as consequências são essas arboviroses como problema grande de saúde pública atual, né, tirando a parte do coronavírus, mas as doenças não é porque uma existe que as outras não estão existindo. Então, tudo que a gente sempre fez de campanha, tudo que a gente sempre fez de atenção, elas precisam ser mantidas, porque não é porque a gente está numa pandemia que a gente vai esquecer todas as outras doenças. Afinal, as pessoas também ficam acometidas de outros problemas. A grande questão aí dos leitos do coronavírus é que a gente está tendo cada vez menos leitos para atender esse tipo de demanda, né? Principalmente no colapso que a gente está nesse momento, né? Hoje eu estou gravando essa aula dia 18 de março de 2021 e a gente está aí numa grande questão aí de colapso do sistema de saúde. Mas vamos falar aqui da febre amarela, né? Que também é conhecida como febre do Nilo Ocidental ou febre maculosa brasileira. Tem aí as duas espécies de colicídios que a gente vai trabalhar, que eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? Aqui a gente tem uma imagem que mostra um gráfico, que é uma série histórica da febre amarela de 1980 até 2017, né? Isso é um material do Guia Vigilância Epidemiológica e mostra como é esse comportamento irregular dessa febre amarela, tá? Aqui a gente tem, ó, a taxa de letalidade da doença e a gente vê aqui que tem uns momentos que são mais frequentes, outros mais espaçados, tá? E que são sempre irregulares. Então, é um comportamento bastante difícil de fazer uma manutenção, tá? Por vista dessa irregularidade. E aqui, ó, ainda falando aqui para vocês, nesse finalzinho aqui, a gente tem, ó, os casos humanos de febre amarela, né? Então, a gente tem um aumento bem considerável nos últimos anos, tá? Em relação à febre amarela, que é exatamente o surto que teve de febre amarela nos últimos anos, que a gente também vai falar aqui. Então, falando um pouquinho sobre o agente etiológico, né? O vírus da febre amarela é um arbovírus do gênero Flavivírus, da família Flaviridae, tá? Sempre que eu tiver esse AE juntinho aqui, a gente vai falar tá? Então, Aedes aegypti, Flaviridae, certo? O vetor, né, que é aquele que vai transmitir a doença, ele é um colicídio. Colicídios são mosquitos, que também a gente pode chamar de pernilongos. E a importância epidemiológica vai decorrer da gravidade clínica do paciente, da elevada letalidade e do potencial de disseminação e impacto, sobretudo quando a transmissão for urbana, né, por Aedes aegypti. E esse vetor, ele tem uma grande problemática também, porque ele pode se locomover do mesmo jeito que a gente se locomove. Ele voa, né? Então ele vai passando ali pela trajetória dele. Ele é um mosquito que dura uns 30 dias, mas ele também frequenta elevadores, ônibus, carros, né? Então isso vai levando ele de uma área para outra, fazendo com que haja um espalhamento geral aí em relação a esse mosquito, tá? Em relação aos hospedeiros e reservatórios, então tem dois ciclos, um ciclo silvestre e um ciclo urbano. Nesse ciclo silvestre, os primatas, né, eles são os hospedeiros acidentais, e no ciclo urbano o homem é o principal hospedeiro em relação a isso. No ciclo silvestre, as principais espécies são os culicídios,
do gênero e espécie, né? Haemococcus jantinomes. Então, é um excelente trava-língua aqui para a professora. Mas, enfim, os mosquitos, eles são considerados os verdadeiros reservatórios do vírus de febre amarela, pois uma vez infectados, eles vão permanecer assim durante toda a vida. E a vida de um mosquito desse dura entre 30 e 45 dias. Então, veja o tanto de estrago que dá para causar. Bom, então já no ciclo urbano, as espécies de culicídios responsáveis por isso são principalmente os do gênero e espécie Aedes aegypti, tá? E aí mantém esse ciclo homem-mosquito. Quando a gente quer interromper um ciclo desse, ou a gente mata os mosquitos, né, previne que eles se proliferem, ou a gente vacina o homem para que ele não tenha a doença. No caso da febre amarela, é possível haver a vacina, tá? Mas o controle do vetor, historicamente, foi uma coisa bastante eficaz, né? Principalmente naquela época do primeiro surto assim, de febre amarela, que a gente tem aí a participação de Oswaldo Cruz, né? Essa é uma história que a Fiocruz se orgulha bastante em contar como eles conseguiram conter a doença, né? A febre amarela, por meio de estratégias de educação em saúde e de combate ao mosquito. No último surto que tivemos de febre amarela, os mosquitos silvestres que estavam envolvidos ali, que foi descoberto aí por uma pesquisa que analisou 18 mil insetos entre 2015 e 2018, né? E eles foram responsáveis, esse Haemococcus jantinomes e o Haemococcus leucocelenus. Então, eles foram esses os vetores principais para a transmissão de febre amarela, né? A grande problemática disso é que a doença aconteceu na área urbana e normalmente eles são mosquitos silvestres, né? Então, a gente nem ouve muito falar sobre eles. Ainda falando sobre a questão de transmissão, né? Então, não acontece de pessoa a pessoa, a gente precisa do vetor, o vetor infectado, para ter essa transmissão através da picada, e que é feita pelas fêmeas, né? Porque as fêmeas se alimentam de sangue e os machos se alimentam de seiva, tá? Nos mosquitos também acontece uma transmissão vertical, então as fêmeas podem transferir para os seus filhos, né, suas proles ali, favorecendo esse ciclo aí na natureza, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o mosquito, né, que contamina um homem que está ali na área urbana, e esse homem infectado, ele vai ser ali, ele vai estar disponível para que outro mosquito venha e também puxa esse sangue infectado, faça todo esse repasto, torne-se um mosquito infectado e transmita para outras pessoas. Então, é bastante grave, tá? O período de incubação vai de 3 a 6 dias, né? E pode se estender até 15 dias. O período de transmissibilidade, ele tem 2 ciclos, um intrínseco e outro extrínseco. O intrínseco ocorre tanto no homem quanto nos macacos. Já o extrínseco ocorre nos vetores, porque aí está fora do nosso corpo, tá? A viremia, que é a presença do vírus no sangue, ela vai durar em torno de 7 dias, que vai se iniciar entre 24 e 48 horas e vai se estender entre 3 a 5 dias, tá? Após o início da doença, que é o período que o homem pode infectar os mosquitos que são transmissores. A suscetibilidade, ela é universal, então não há uma distinção de gênero, de faixa etária, de atividade ocupacional, não há essa distinção, tá? Então, qualquer pessoa pode estar suscetível aí a pegar essa doença. Ela confere imunidade duradoura, uma vez que você tem, você não vai ter mais. E os filhos das mães que são imunes, tá? Elas podem apresentar imunidade passiva e transitória durante os 6 primeiros meses de vida, principalmente por causa da questão do aleitamento materno, certo? Aqui tem uma notinha, né, falando que lá em 2017, esqueci até de colocar o ano, em 2017, o LACEN desenvolveu uma tecnologia, né, um modo de trabalhar não só com o ELISA, que já era o método conhecido para a detecção desse vírus,
mas também com a técnica de biologia molecular, PCR. Isso torna o processo um pouco mais custoso, mas ele é extremamente mais eficaz, tá? E mais confiável. E como é que eu sei, né? Como é que eu sei que eu tenho um caso diante de mim? Então, a gente pode, para definir caso, a gente tem aí a questão dos suspeitos, dos casos suspeitos e os casos confirmados. Para eu considerar um caso suspeito, eu tenho que fazer algumas perguntas, né, para o paciente, né, e saber se ele foi um indivíduo não vacinado contra a febre amarela ou com estado vacinal ignorado, né, ele pode não lembrar, não saber, que apresentou quadro infeccioso febril agudo, geralmente até 7 dias, de início súbito, acompanhado de icterícia, que é a grande característica da febre amarela, que deixa os olhos e a pele amarelada, tá? Pode haver presença ou não de manifestações hemorrágicas. E com exposição nos últimos 15 dias em área de risco ou em áreas afetadas. Então, eu vou perguntar à pessoa, você teve em área de risco de febre amarela, né? Então, ele pode ter feito uma viagem para o norte do país, por exemplo, né? Então, recomenda-se que faça uma vacina até 10 dias antes de você fazer uma visita a esses estados. Quem é estrangeiro, é obrigatório fazer a vacinação contra a febre amarela. Em relação ao caso confirmado, então, a gente vai ter toda uma identificação do vírus de forma laboratorial, tá? Juntando com achados histopatológicos, detecção de antígeno viral e também associar todos esses achados, os achados clínicos de manifestações clínicas, que a gente vai falar logo em seguida, também os epidemiológicos, laboratoriais e em seguida o sequenciamento genético, que é super importante também para confirmar o caso, tá? Aumento de 4 vezes ou mais dos títulos de anticorpos detectados na sorologia. Então, se eu tiver pelo menos uma dessas condições aqui, de isolamento de vírus, né, identificação dele de forma laboratorial, né, utilizar a detecção de anticorpos IgM, né, pela técnica ELISA, então a gente consegue aí dizer que a gente está de frente para um caso de febre amarela, tá? A notificação da febre amarela, ela é feita no SINAM e ela é uma notificação compulsória imediata. Então, assim que você identifica o caso, você tem que notificar, certo? No nosso sistema de informação específico para doenças e agravos. As manifestações clínicas, ela vai ser de assintomática até quadros graves e fatais, levando o paciente a óbito em até 1 semana, né? As formas leves ou infecções assintomáticas representam a maioria dos casos, então a gente está ali entre 40% e 60%. E o quadro clínico, ele vai caracterizar pelo esse início súbito, que a gente falou anteriormente, né, de febre, uma cefaleia intensa e duradoura, inapetência, náuseas e mialgia. O sinal de Fagé também, que é uma bradicardia acompanhada de febre alta, pode ou não estar presente. Se está, é um pouco mais fácil também de identificar. Se não, aí fica a questão. Tá? Para a gente tentar descobrir de formas epidemiológicas, fazendo algumas perguntas, inclusive. O quadro clínico típico caracteriza-se por manifestações de insuficiência hepática, que é o grande responsável por essa coloração amarelada, né, de olho e pele, por exemplo. Insuficiência renal, também tendo um estágio de apresentação bifásica com período inicial prodômico, né, de infecção, e um toxêmico, que surge após uma aparente remissão. Tá? Isso é uma grande característica da febre amarela, essa aparente remissão aí. Após o período de remissão dos sintomas, que pode levar de 6 a 48 horas, entre o 3º e 5º dia da doença, ocorre um agravamento dessa icterícia, né? E uma insuficiência renal, fenômenos hemorrágicos que podem estar presentes ou não, mas pode ser de grande intensidade. E aí o paciente vai agravando, chegando a óbito em até 1 semana. Então, não é brincadeira. O tratamento, né? Então, é apenas assintomático, não existe um tratamento específico, como, por exemplo, se fosse uma verminose, né? A gente entra com um antiparasitário, mas não é o caso da febre amarela. Então, é um tratamento sintomático, que a gente vai ver ali os quadros e vai tentar atuar de acordo com os sinais e sintomas, tá? Com cuidadosa assistência do paciente, sobre hospitalização, né? Ele deve permanecer em repouso, com reposição de líquido e perdas sanguíneas, e das perdas sanguíneas se caso haja hemorragia, tá?
Nos casos graves, o paciente precisa frequentar a UTI para reduzir essas complicações todas decorrentes dessas possibilidades de hemorragia e a questão do risco de óbito, a insuficiência renal, a insuficiência hepática, tá? E as condutas médicas vão variar de acordo com os achados clínicos e laboratoriais. A hospitalização na UTI está indicada para pacientes que apresentarem qualquer alteração clínica ou laboratorial comuns nas formas graves e malignas, tá? A qualquer momento, desde a avaliação inicial. E o acompanhamento ambulatorial pode ser feito para pacientes em condições nas formas clínicas leve a moderada. Então, se não está numa situação grave, né? Então, ele pode só ir sendo acompanhado ambulatorialmente. Se não, ele precisa ser acompanhado de forma mais intensiva na UTI. O esquema vacinal, né? Então, temos vacina para a febre amarela, ao contrário das próximas arboviroses que a gente vai ver aqui à frente, né? O esquema vacinal vai ser para pessoas a partir de 9 meses a 59 anos de idade, mas tem alguns critérios para você se vacinar no Brasil, tá? E a administração é dose única e o volume da dose via administração é meio ml por via subcutânea. Essa imunização vai durar 10 anos, sendo que se você for para uma área você mora, por exemplo, aqui em Recife, e aí eu quero ir visitar o Pará, como já foi meu caso. Então, se eu tiver com a vacinação com menos de 5 anos, eu não preciso me vacinar. Mas se eu tiver com 5 anos ou mais, eu preciso me vacinar mesmo que não chegue nos 10, tá? Os municípios, aqui são os critérios, né, para você se vacinar. Então, você morar em municípios de áreas com recomendações para vacinação, né, seja os moradores ou seja viajantes turistas, né, que vão se deslocar para as áreas. As áreas são as regiões Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, os estados do Maranhão e Bahia, alguns municípios do estado do Piauí, o município de Canindé de São Francisco, no estado de Sergipe, que eu já morei lá, belíssimo lugar. É uma cidade interior com belezas naturais, assim, é bem, bem legal. E o município de Delmiro Gouveia, no estado de Alagoas, certo? Os municípios de áreas sem recomendações para vacinação. Então, demais municípios da região Nordeste indicada para residentes nas áreas sem recomendação de vacina, que irão se deslocar para áreas com recomendação. Então, eu moro numa área que não tem, eu vou para uma área que tem, tá? Então, eu tenho que fazer essa vacinação ou para outros países endêmicos. E aí, você tem que fazer pelo menos 10 dias antes da viagem para poder garantir a sua imunidade. E esse caso não se aplica no caso de revacinação, tem escrito aqui, que é justamente aquela situação que eu falei para vocês. Se tiver mais de 5 anos, mas não chegou nos 10, precisa fazer uma revacinação, tá? Os viajantes internacionais que irão se deslocar para países que exigem certificado internacional de vacinação ou profilaxia, os estrangeiros que vão visitar o Brasil, como eu falei para vocês, e qualquer povo indígena, qualquer pessoa que se declare indígena, ela tem o direito de tomar, e a obrigação também, né, de tomar a vacina da febre amarela, tá? A partir de 9 meses de vida a 59 anos de idade. E aí independe de área, né? Sendo povo indígena, precisa tomar. Aí aqui, para não ficar muito difícil de vocês visualizarem tanto estado que eu falei, então essas são as áreas com recomendação de vacina, tá? Essa parte mais escura aqui. Então vejam que o Brasil está altamente comprometido. Antigamente a gente tinha uma restrição de região norte, né? Mas agora a gente já tem um comprometimento importante, tá? Esta aqui pequenininha é a área sem recomendação de vacinação, certo? Isso aqui é um mapa atualizado de 2018. Agora falando um pouquinho sobre dengue, chikungunya e zika, certo? Que tem os respectivos CIDs aqui, que é o Código Internacional de Doenças, onde vocês podem ver alguns detalhes nesse manualzinho. Ele é disponível na internet, tá? Então, dengue, chikungunya e zika são grandes problemas de saúde pública. Tá lá no Guia de Vigilância Epidemiológica de 2019, que na época não considerava o coronavírus, né? Mas eles são grandes problemas ainda de saúde pública. A dengue é uma arbovirose urbana de maior relevância das Américas, né? Quem nunca ouviu falar em dengue?
E várias vezes assim a gente volta ao foco de ter que falar intensivamente para poder diminuir esses picos de dengue que aparecem, né, ao longo dos nossos anos, assim. Principalmente em áreas chuvosas, porque a gente tem a proliferação aí do mosquito, né, muito acúmulo de recipientes que podem ali estar favorecendo essa replicação aí, né, essa proliferação desse mosquito. Ela é transmitida por mosquitos do gênero Aedes e possui como agente etiológico o vírus dengue, né, que a gente vai encontrar muito nos manuais, nos artigos, como DENV, D-E-N-V, tá? E temos 4 sorotipos, o DENV 1, 2, 3 e 4, certo? Estima-se que 3 bilhões de pessoas estejam sob o risco de contrair a doença, e que ocorram anualmente 390 milhões de infecções e 20 mil mortes. Então, veja aí a gravidade da doença. Uma vez que você tem imunidade, você adquiriu, né, você contraiu uma doença, a dengue, você pegou um sorotipo, então você adquiriu imunidade para este sorotipo específico, certo? E aí, se você pode pegar outra vez dengue, mas sempre com um sorotipo diferente, tá? A chikungunya, né? Ela foi introduzida no continente americano em 2013, então ela é bastante recente, a gente não falava. Eu lembro que na época do meu mestrado, né, que o meu mestrado foi em biologia parasitária, e aí eu tinha uma colega que falava sobre chikungunya porque tinha um caso na África, e ela ficava falando que ia ter um caso aqui, e o pessoal até tirava onda, dizendo que nada, que ela vai conseguir amostra nenhuma para fazer essa pesquisa, né? Então, isso foi final de 2012, 2013 foi o surto, né, no continente americano aí, e aí ela conseguiu as amostras dela para fazer a pesquisa, mas eu lembro muito bem desse momento, assim, 2013 ali, a gente tá falando muito fortemente de chikungunya. E aí, atualmente, né, os estados registram transmissão autóctone desse arbovírus, ou seja, do local ali, tá? Essa arbovirose também pode se manifestar de forma atípica e ou grave, sendo observado elevado número de óbitos, e a gente tem a grande problemática da chikungunya também é a cronicidade, né? A gente fica com sequelas crônicas por muitos anos. Tá, a gente vai detalhar também aqui mais pra frente. A Zika, que tá aqui com C, mas é com K, tá? Então, em 2015 foi identificado pela primeira vez no continente americano, em alguns estados da região nordeste do Brasil, e desde então se disseminou para todo o país e demais países do continente americano, com exceção de Chile e Canadá. A gente vem vendo, assim, ao longo das nossas aulas, que frequentemente a gente está passando por situações assim, né, de problemas intercontinentais, né? Então, de fato, o coronavírus foi uma coisa que a gente nunca experienciou, né, a nossa geração não experienciou, mas a gente tem muitos problemas, assim, em relação a essas doenças, né, dos trópicos, por exemplo. E principalmente o Brasil, que tem uma extensão intercontinental, isso gera uma gravidade muito séria, né? A Zika, ela afetou gravemente o Nordeste do Brasil e evidenciou a associação entre a infecção pelo Zika, pelo vírus, né, da Zika vírus, durante a gravidez e o risco de malformações congênitas. Então, quem não lembra, na época que começaram os primeiros casos de microcefalia, tá? E aí ninguém sabia por que estava acontecendo isso, e lá na Paraíba, no meio de uma pesquisa, descobriram que o responsável era a Zika. Então as gestantes contraíam essa doença e causava má formação nos bebês. Isso muito fortemente associado a uma vulnerabilidade social e econômica também, né? Aquelas regiões mais periféricas que tinham maior propensão de proliferação desse mosquito, né? Então eu lembro também muito seriamente em relação a isso, né? Muito fresco na minha mente, e quando eu fiquei grávida em 2018, ainda a gente tinha um medo em relação a isso. É para ter ainda, mas não como era antigamente.
Então eu lembro que as medidas profiláticas, além de todas as coisas de controle de vetor, era para usar mosquiteiro, para usar repelentes, para usar roupas que cobrissem nosso corpo inteiro, porque tinha-se muito medo de se contrair a zika para não trazer malformação para o bebê, tá? Principalmente na região Nordeste. E depois isso foi se espalhando pelo país. O agente etiológico, falando um pouco sobre agentes etiológicos aqui, dos 3 ainda, né, que não está separado aqui, o vírus dengue, chikungunya e zika, né, essas são as abreviações que vocês podem encontrar aí nos estudos. São os arbovírus, né, transmitidos por artrópodes, como a gente estava falando, e o vírus dengue e zika são os vírus de RNA do gênero Flavivírus, que pertence à família Flaviridae, né. Com relação ao dengue, que é o vírus da dengue, até o momento são conhecidos os 4 sorotipos que eu falei para vocês, dengue 1, 2, 3 e 4, e eles apresentam distintos genótipos e linhagens e comprometimentos diferentes também. Quanto ao Zika vírus, até o momento são conhecidas e descritas 2 linhagens do vírus, uma africana e uma asiática. Então o Zika tem 2, a dengue tem 4, a febre amarela tem uma só, tá? O vírus da chikungunya, ele pertence ao gênero alfavírus da família Togaviridae e possui 4 genotipos. O do oeste africano, do leste centro-sul africano, o asiático e o oceano Índico. Tá? Então, a gente tem aí mais 4 genotipos para a chikungunya. O modo de transmissão, né, desses 3 aí, como é que funciona? Então, pode ser vetorial, através do vetor, pode ser vertical, através da gestação, né, de mãe para o filho, e pode ser transfusional, tá? Que é, assim, que ali tem, assim, no guia tem escrito que pode haver transmissão, porém a relevância ainda necessita ser avaliada. Então, não é uma via muito importante, tá? A principal via é a vetorial, tá? Que ocorre pela picada da fêmea, Aedes aegypti infectada nesse ciclo humano-vetor humano, tá? E na natureza, esses vírus são mantidos entre mosquitos, principalmente por intermédio da transmissão transovariana. A questão vertical, né, de mãe para o filho, então, para dengue, chikungunya e vírus, e zika vírus, existem registros de transmissão vertical em humanos, né, de gestante para feto. Na dengue, eles são raros. Na zika, pode ocorrer em diferentes idades gestacionais, pode causar malformação e aborto. Bom, e na chikungunya é rara, tá? Mas pode ocorrer em caso de gestantes virêmicas, muitas vezes provocando infecção neonatal grave antes das 22 semanas de gestação, que é a fase de risco ali para a chikungunya, tá? Bom, e eu falei para vocês aí dos culicídios, dos mosquitos, né? Há uma diferença morfológica entre eles. Os mosquitos principais ali são o Aedes aegypti, que está presente em todas as unidades federativas do Brasil, né? Todos os estados. É o grande responsável pela transmissão dessas 3 arboviroses, principalmente. Já o Aedes albopictus, ele é o vetor de dengue na Ásia, tá? Mas estudos feitos em laboratório já mostraram competência dele para trazer essa doença para o Brasil com uma grande problemática, uma vez que ele está presente em todas as regiões do Brasil, principalmente no peridomicílio, em ambientes naturais ou modificados pelo homem, tá? A grande diferença entre os dois é que o albopictus tem essa faixinha aqui, ó. Os dois são listradinhos, mas o albopictus tem essa faixinha listradinha aqui, tá? O período de incubação, né? Então, cada um tem um. Então, para a dengue pode variar de 4 a 10 dias, né? E após esse período, inicia-se o período de viremia no homem, tá? Da presença do vírus no homem ali identificável, que geralmente se inicia um dia antes do aparecimento da febre e se estende até o 5º dia da doença. Já a chikungunya pode variar de 1 a 12 dias, o período de viremia no homem pode perdurar por até 10 dias e geralmente inicia-se 2 dias antes do aparecimento dos sintomas. A dengue 1 dia antes, a chikungunya 2 dias antes. E a zika é de 2 a 7 dias em média e estima-se que o período de viremia no homem se estende até o 5º dia do início dos sintomas. Então veja aí que tem comportamentos bastante diferentes, tá, em relação aos vírus. E o mosquito
Uma vez infectado, ele vai permanecer infectado até o final da sua vida, que dura ali entre 6 e 8 semanas, transmitindo para os homens, tá? Quando eu falo homem aqui, entendam homem, mulher, trans, cis, o que for, tá? A gente ainda não tem uma linguagem neutra bem estabelecida. Até temos uma linguagem neutra, uma sugestão de linguagem neutra, e a linguística apoia bastante isso, mas a gente ainda fala muito sobre homem, coloca os artigos sempre na forma genérica. Se tem homem e mulher, a gente coloca com artigo masculino, né? Então tem uma pauta disso, bem importante também, mas não vamos fugir ao assunto. Então quando eu falar homem, é qualquer pessoa, tá? Em relação à suscetibilidade e imunidade, então a dengue, a suscetibilidade ao vírus da dengue do indivíduo, ela é universal, não tem aí um critério, tá? Todo mundo pode contrair. E a imunidade cruzada persiste temporariamente no indivíduo, ou seja, quando induz. Uma vez que haja infecção, a imunidade adquirida é permanente para um sorotipo, que foi o que eu falei para vocês recentemente. Se eu contrair o DEN1, eu não vou pegar de novo, mas eu posso pegar o DEN2, 3 ou 4, tá? Até que eu tenha eles e aí eu posso estar imune. Já a chikungunya, ela é uma imunidade desenvolvida duradoura e protetora contra novas infecções, ainda que produzida por diferentes genótipos de vírus. Então, eu posso ter um tipo e aí isso me deixa imune para o outro, tá? No caso da Zika, as evidências científicas disponíveis até o momento não permitem assegurar o tempo de duração da imunidade conferida pela infecção natural do vírus da Zika, tá? Agora falando um pouquinho sobre dengue, coloquei essa cor diferente da dengue para diferenciar dos outros, que a gente vai falar sobre manifestações clínicas e tem bastante coisa para falar, uma vez que a gente está aqui falando até também em relação à assistência de enfermagem, a gente vai evoluir um pouco mais, tá? Mas primeiro vamos falar de manifestações clínicas da dengue. Então a infecção por dengue pode ser assintomática ou sintomática. Então você pode ter dengue e ter algum sintoma, e pode não ter sintomas e também ter contraído a dengue, certo? As infecções clinicamente aparentes estão presentes em aproximadamente 25% dos casos e pode variar desde formas oligossintomáticas a formas graves, podendo levar o indivíduo a óbito. Quando a gente fala de oligossintomática, a gente tem poucos sintomas, tá? Pode apresentar 3 fases clínicas, a febril, crítica e de recuperação, e elas têm formatos bem definidos em relação às manifestações. Então, na fase febril, a primeira manifestação é a febre, como o nome próprio diz, geralmente acima de 38 graus Celsius, né, de início abrupto, com duração de 2 a 7 dias, associada a cefaleia, astenia, mialgia, né, que é a dor muscular, né, a artralgia nas articulações, mas a gente vai ver aí que tem uma outra doença que dá também isso de forma bem importante, e a dor retroorbitária, que é muito clássica de dengue. Tá? Anorexia, náuseas, vômitos, diarreia também podem fazer presentes, havendo ocorrência desde a última em um percentual significativo dos casos, mas não são sinais que dizem que você de fato está com dengue ou zika ou chikungunya, né? Então são sinais bem genéricos. A lesão exantemática, presente em grande parte dos casos, é predominante do tipo maculopapular, então ela tem a cor avermelhada, mas é plana, tá? Atingindo a face, tronco, os membros e não poupa os pés também, nem a parte plantar, nem a palmar, tá? O exantema também pode se apresentar sob outras formas, com ou sem prurido. Então, com ou sem coceira, a gente pode ter aí. Então, se eu tenho manchas vermelhas, dor no corpo, cefaleia, dor retroorbitária, e esse exantema aí maculopapular, então eu tenho muitos indícios de que eu tô aí com dengue, tá? E essa fase febril é associada a essa questão da febre, dessas dores aí, desses sinais e sintomas, tá? Após a fase febril, grande parte dos pacientes recupera-se gradativamente com melhora do estado geral e retorno do apetite. Já na fase crítica, ela tem início com declínio da febre, então dá uma quedinha de febre, de efervescência entre o 3º e 7º dia do início da doença,
E temos os sinais de alarme que, quando estão presentes, se encontram nessa fase crítica. Então, os sinais de alarme são dor abdominal intensa, referida ou à palpação. Então, a pessoa está falando, o indivíduo está falando, ou eu estou palpando e ele está sentindo dor, referindo dor, tá? Intensa e contínua. Desculpa. Vômitos persistentes, acúmulo de líquido, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico. Bom, hipotensão postural, letargia ou irritabilidade, hepatomegalia maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal na palpação, tá? Sangramento de mucosa e aumento progressivo do hematócrito. Os sinais de choque são pulso rápido e fraco, hipotensão arterial, pressão arterial convergente, né? A diferença entre a sistólica e a diastólica é de 20 milímetros de mercúrio em crianças e em adultos o mesmo valor, né? Que indica um choque mais grave. Apresenta as extremidades frias, enchimento capilar lento, pele úmida e pegajosa, oligúria, manifestações neurológicas como agitação, convulsões e irritabilidade. Tá? Então, esses são os sinais de choque para dengue. Sem identificação e correto manejo dessa fase crítica aí, se eu não identifico isso rapidamente, eu posso evoluir para uma forma grave e até a óbito, tá? Os casos de dengue são caracterizados por sangramento grave, disfunção grave de órgãos ou extravasamento grave de plasma. E esse extravasamento grave de plasma é que dá origem ao choque, tá? E esses são os sinais de choque. A fase de recuperação, então, ela ocorre após 24 a 48 horas da fase crítica. A gente observa uma melhora do estado geral do paciente, um retorno progressivo aí de apetite, né, das questões de bem-estar, redução desses sintomas gastrointestinais, estabilização do estado hemodinâmico, melhora do débito urinário. Então, vai tendo essa fase aí, tá dentro dessa fase de recuperação. Alguns pacientes podem apresentar um exantema ainda, acompanhado ou não de prurido generalizado. Bradicardia e mudança no eletrocardiograma também são comuns nessa fase de recuperação, certo? Bom, os fatores de risco individuais, eles estão ali relacionados com idade, com etnia, mas também com doenças pré-existentes, né? Uma comorbidade como asma, como diabetes, como anemia falciforme, hipertensão, né? Essas doenças aí associadas, elas podem levar a uma propensão maior, ou também se a pessoa já teve algum dos sorotipos, então tende a ter uma gravidade maior em relação à doença, tá? As crianças mais novas tendem a fazer choque mais facilmente do que os adultos, né? Uma vez que ela não consegue compensar esse extravasamento capilar, e aí a gente tem o choque, tá? Para definir um caso de dengue, a gente tem o caso suspeito com sinais de alarme e o caso suspeito de dengue grave, tá? Então, o indivíduo que reside em área onde registra casos de dengue ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para a área com uma ocorrência de transmissão ou presença de Aedes aegypti deve apresentar febre usualmente entre 2 e 7 dias e 2 ou mais dessas aqui. Então, se eu tiver febre e 2 ou mais das seguintes manifestações, como náusea, exantema, mialgia, cefaleia, dor retroorbital, petequia, para fazer a prova do laço positivo, dar positivo, né? E a leucopenia, eu tenho aí diante de mim um caso suspeito de dengue. E o que danado é essa prova do laço? A prova do laço é um examezinho que a gente faz, né? Onde eu vou pegar o braço do paciente e vou marcar um quadrado ali de 2,5 por 2,5, né, com canetinha mesmo, ou usar um cartão, e vou contar o número de petequias após o tempo indicado, uma vez que eu vou primeiro fazer uma verificação da pressão arterial. Então, didaticamente, vamos lá. A gente vai aferir a pressão do paciente e eu vou tirar uma média disso, que é a chamada PAN, né? Então, eu vou pegar a pressão arterial sistólica mais a pressão arterial diastólica e vou dividir por 2, certo? Nisso eu tenho este número que é a PAN. Após calcular isso, a gente vai insuflar o manguito até o valor médio, né? O valor que deu ali dessa PAN, e mantê-lo inflado por 5 minutos nos adultos e 3 minutos na criança, tá? Até que apareça a petequia. Se já apareceu as petequias, eu não preciso esperar os 5 ou os 3 minutos, certo?
E aí eu já desenhei, eu usei um cartão para delimitar isso e eu vou contar quantas petequias tem ali, tá? Quantas bolinhas aqui eu tenho. Se houver 20 ou mais petequias em adultos ou 10 a mais em criança, a prova é considerada positiva. E aí a gente entra aqui no caso suspeito de dengue, tá? A prova do laço, ela deve ser realizada na triagem em todo paciente com suspeita de dengue que não apresente sangramento espontâneo e deverá ser repetida no acompanhamento clínico do paciente apenas se previamente negativa, tá? Então, eu tô aqui com uma suspeita de dengue, eu tenho um paciente com febre, com aqueles sintomas todos, 2 desses sintomas, vou fazer uma prova do laço se ele não tiver hemorragia, certo? Caso suspeito de dengue com sinais de alarme, então é todo o caso de dengue que no período da defervescência da febre, aquele período de remissão ali daquela febre, ele apresentar um ou mais sintomas de alarme, tá? Os sinais de alarme. Então, a dor abdominal intensa, vômitos persistentes, acúmulo de líquido como ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural, letargia, irritabilidade, sangramento de mucosa, aumento progressivo de hematócrito. Então, se eu tiver tudo isso, um ou mais desses sintomas, eu tenho aí um caso suspeito de dengue com sinais de alarme. Para eu delimitar ele como caso grave, né? Suspeito de dengue grave. Então, é todo o caso de dengue que apresenta uma ou mais condições abaixo, que são o choque, né? O desconforto respiratório em função de extravasamento grave de plasma, um sangramento grave segundo a avaliação dos médicos, como hematêmese, melena e metrorragia, tá? Comprometimento grave de órgãos, é exemplo de dano hepático importante do sistema nervoso central, como alteração de consciência, miocardite ou comprometimento de outros órgãos, certo? Então, eu tenho um caso suspeito de dengue. Por que essas definições são importantes? Porque nem sempre os exames laboratoriais eles vão estar disponíveis ou você identificou, teve sintoma num período aí que fosse ok de fazer o exame. Então, esses casos assim, essas definições, elas são importantes para as condutas médicas, tá? Bom, então também posso ter o caso confirmado, né, por critério laboratorial, e aí vai atender aquele caso de definição de caso suspeito que a gente já tem ali anteriormente e que foi confirmado por um ou mais dos testes laboratoriais. Então, a gente tem aqui o PCR, o ELISA, detecção de IgM, tá? Aumento de 4 vezes na titulação de anticorpos. Então, se eu tenho esse acesso a esses critérios laboratoriais, esses exames laboratoriais, eu posso ter um caso confirmado por critério laboratorial, certo? Também posso ter um caso confirmado por critério clínico epidemiológico. Então, se eu não tenho acesso a nada disso, né, para esses casos laboratoriais inconclusivos, deve-se considerar a confirmação por vínculo epidemiológico com o caso confirmado laboratorialmente, após avaliação da distribuição espacial dos casos confirmados. Então, eu vou fazer toda a investigação epidemiológica para ver se faz sentido ser dengue. Então, eu junto achados clínicos com achados laboratoriais, para poder ter esse confirmado aí por critério clínico epidemiológico, correto? Os casos de dengue notificados que não puderem ser investigados devem ser considerados casos prováveis de dengue em razão da suspeita clínica inicial e da situação epidemiológica local, né? A gente tem muitas dificuldades no nosso sistema de saúde, principalmente quando há casos de surto, né? Isso fica bastante complicado pelos recursos de cada município. Em relação ao tratamento, então, a gente vai ter aí o tratamento baseado em sintomas também, tá? O que o paciente vai apresentando e isso vai sendo tratado. Não tem aí uma medicação para a dengue, certo? Isso vai levar em consideração também o estadiamento da doença. Então, como é que o paciente se apresenta em relação a essa doença? Então, é separado em grupos, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui, ó. Então, a gente tem aqui o grupo A, ele vai ter ausência de manifestações hemorrágicas, ausência de sinais de alarme, sem comorbidades, acompanhamento laboratorial. Já o grupo D, as manifestações hemorrágicas graves, comprometimento de órgãos. Então, eu vou levar isto aqui em consideração para saber como é que eu vou classificar o risco, né? O estadiamento dessa doença,
que tipo de unidade de saúde, né, que eu vou levar esse paciente. Então, tudo isso tem que ser avaliado baseado nesses critériozinhos aqui que facilita saber para onde é que eu encaminho. Vai ser laboratorial? Vai ser UTI, né? Então, isso aí ajuda. Uma coisa bem interessante, assim, é que essas doenças, elas podem muito facilmente ser confundidas com outras, certo? Então, eu tenho aqui uma tabelinha onde eu tenho os sinais e sintomas e como é que eles se comportam em relação a dengue, zika e chikungunya, tá? Então, eu tenho aqui, ó, febre, né? Então, aqui eu vou ter febre alta, maior que 38, aqui sem febre ou febre baixa, na zika. Na chikungunya eu vou ter uma febre alta também, e aí a variação dos dias também muda. Em relação, vamos por exemplo aqui, artralgia, tá? Então, a intensidade da artralgia, né? Que são as dores articulares aí. Então, em relação à intensidade, a gente tem, na dengue, ela é leve. Na zika, é leve e moderada, mas já na chikungunya, ela é moderada e intensa. E a gente tem muitas sequelas em relação a isso, com os pacientes que ficam com essa dor permanentemente, trazendo incapacidade de movimento, inclusive, certo? A gente tem aqui, por exemplo, a frequência, né? Então, aqui na dengue é menos frequente de artralgia. Na zika, ela é intermediária e ela é bastante intensa na chikungunya. Então, aqui, por exemplo, deixa eu ver mais. As mialgias, né? Então, a dor é mais intensa na dengue e intermediária ali entre zika e chikungunya. A conjuntivite, né? Então, na dengue ela é rara, mas aí tem 50% a 90% dos casos de zika que apresentam conjuntivite, 30% só no de chikungunya. Então, esses são critérios, né? São sinais e sintomas que ajudam a fazer o diagnóstico diferencial, principalmente para essa questão de quando a gente não consegue isolar o vírus, tá? Para saber laboratorialmente a doença. Agora, as manifestações clínicas da chikungunya. Então, ela tem a fase aguda e a fase pós-aguda, que é das outras manifestações clínicas ali da dengue, né? Então, a fase aguda, também conhecida como fase febril, é caracterizada principalmente por febre alta de início súbito e surgimento de intensa poliartralgia, tá? Então, a dor articular, ela já é bastante intensa. E ela é acompanhada de dorsalgia, exantema, cefaleia, mialgia, fadiga, com uma duração variável. Vai afetar todos os grupos etários e ambos os sexos. E essa fase pode durar de dias a algumas semanas, tá? A fase pós-aguda, nessa fase normalmente a febre desaparece, mas existem relatos de recorrência. Pode haver melhora dessa artralgia, persistência ou agravamento, certo? Incluindo poliartrite distal, tendinossinovite hipertrófica pós-aguda nas mãos, que é mais frequente nas falanges e punhos. Tem muito paciente que vira paciente crônico ali de reumatologia, tá? Porque precisa realmente de haver um acompanhamento, medicações para dor, para conseguir dormir, para conseguir trabalhar. Então, é bastante complicado, né? Nas mãos e nos tornozelos. A síndrome do túnel do carpo pode ocorrer com consequência da tendinossinovite hipertrófica, tá? É mais comum, mais frequente na fase pós-aguda e na crônica. O comprometimento articular, ela costuma ser acompanhado por edema também. Então, não só a dor, mas também esse inchaço, né? Esse acúmulo de líquido, esse extravasamento aí que acontece na chikungunya. O caso suspeito, ele é um paciente com febre de início súbito, maior do que 38,5, e artralgia ou artrite intensa de início súbito, tá? Que não há justificativa para outra condição. Então, de repente, você não tinha dor, agora você tem inchaço e tudo mais, tá? Residente ou que tenha visitado áreas com transmissão até 2 semanas antes do início dos sintomas ou que tenha vínculo com o caso importado confirmado. O caso é confirmado quando a gente tem um caso suspeito confirmado por laboratório. Então, se eu tenho ali isolamento viral positivo, detecção de RNA viral por RT-PCR, detecção de IgG, né? A gente tem que lembrar que IgM, na verdade é IgM, eu falei IgG porque eu li embaixo, mas IgM,
a gente tem ali a detecção numa fase aguda e IgG numa fase crônica, tá? Então, demonstração aqui, ó, de soroconversão entre as amostras na fase aguda e convalescência ou detecção de IgG nas fases coletadas de pacientes na fase crônica, tá? Com clínica sugestiva. Chikungunya também causa óbito, tá? Então pode evoluir para óbito e pode ser confirmada por estudo anatomopatológico, seguindo pesquisa de antígeno viral, né? Para identificação aí por imunistoquímica. No máximo até 48 horas após o óbito, certo? O tratamento, né? Então até o momento também não há um tratamento antiviral para chikungunya específico e a gente vai tratando sintomas. Mas sabe-se já que o ácido acetilsalicílico, né, que a gente chama comumente de AS, ele é contraindicado na fase aguda pelo risco de síndrome de Reye e de sangramento, ok? A terapia utilizada é a analgesia e o suporte para o paciente, né, do acolhimento. É necessário estimular a hidratação oral dos pacientes, por essas questões de extravasamento também. A escolha das drogas deve ser feita após a avaliação do paciente com a aplicação de escalas de dor apropriada para cada faixa etária e respectiva fase da doença, e os anti-inflamatórios não esteroides e os corticoides não devem ser utilizados na fase aguda da doença. E por que isso aqui é importante? Porque o corticoide ele vai ajudar o paciente a parar de sentir dor nas articulações, sendo que isso só pode ser utilizado numa fase crônica, não numa fase aguda. Então, ter essa ciência é bastante importante nos quadros, nos tratamentos para chikungunya. Em relação à Zika, as manifestações clínicas podem ser assintomáticas ou sintomáticas, e aí quando tem sintoma, pode apresentar um quadro clínico bem variável, tá? Desde manifestações leves até as autolimitadas, como complicações neurológicas e malformações congênitas, tá? O prurido em indivíduos sintomáticos ele é relevante no caso da Zika e pode afetar as atividades do cotidiano, o sono, então isso impede, traz todo um desconforto para esse paciente. A dor articular, né, que é a artralgia aí, geralmente surge em forma de poliartralgia, é menos intensa quando comparado a que ocorre em indivíduos acometidos por chikungunya, certo? A chikungunya realmente tem esse quadro bastante intenso. As pessoas andam curvadas de dor. Embora não se tenha até o momento observado a cronicidade dessa condição de Zika, né? Os sintomas articulares, em alguns casos, podem se estender por até 30 dias do seu início com um padrão recidivo. Bom, em se tratando das manifestações clínicas nesse binômio mãe-filho, né? As gestantes infectadas, a gravidade do problema também é porque elas podem ser assintomáticas, isso pode gerar má formação e pode levar ao óbito, tá? Do bebê. E deve-se ficar atento para o aparecimento de quadros neurológicos, tais como encefalite, mielite, neurite óptica, entre outros, tá? É muito importante fazer o acompanhamento no pré-natal para saber como é que está a situação desse bebê. Uma vez que é assintomática, vai ter que seguir o calendário normal de pré-natal, mas identificando alguma alteração, é preciso fazer uma intensificação aí para saber como é que está essa situação desse bebê. A microcefalia, ela causa incapacidades na criança, né, atraso de desenvolvimento, traz toda uma questão de vulnerabilidade, né, e essas manifestações clínicas em gestante, em crianças com microcefalia, vem muito de uma questão social também. Então, quando houve um surto nessas áreas mais periféricas, certo? Então, tem que ficar atento aí e fazer, ajudar essa gestante no pré-natal, né? Enquanto enfermeiros, a gente tem que dar orientações em relação à prevenção, porque pode ser que aconteça. Bom, e aí a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre o processo de enfermagem e as intervenções. A gente vai começar aqui e vai terminar nas atividades, certo? Então, o roteiro de atendimento para essas arboviroses, né, principalmente, ela é muito próximo. Tem essa literatura aqui, essa orientação em relação à dengue, mas é muito próximo. Então, a gente vai fazer ali a entrevista e exame físico, né, baseado na data do início dos sintomas, verificar a pressão arterial, pulso, enchimento capilar, realizar medidas antropométricas, quase que não sai, pesquisar os sinais de alarme que a gente já discutiu, né, principalmente em relação à dengue,
realizar a prova do laço na ausência de hemorragia, né, das manifestações hemorrágicas, verificar como é que está essa pele, como é que está a cabeça, a parte torácica, né, fazer todo o exame de palpação, percussão, a parte abdominal, neurológica, sistema músculo-esquelético, porque a gente pode ter as mialgias também. Realizar a notificação do caso, baseado naqueles critérios que a gente conversou, por isso que eles são tão importantes, e registrar no prontuário as condições prestadas de enfermagem. Então, tem um manual muito legal sobre dengue para a enfermagem, tá? Que é do Ministério da Saúde. Ele se chama Dengue Manual de Enfermagem Adulto-Criança. Então, lá tem o que a gente precisa ali para saber em relação às nossas intervenções de enfermagem, os cuidados que têm que ser feitos, os protocolos, os processos. Então, vale muito a leitura. Então, é isso, gente. Aqui estão os materiais complementares. Vou colocar tudo no ambiente. Vai estar lá descrito também na descrição do vídeo para vocês lerem. Aqui tem o manual, o Guia de Vigilância Epidemiológica. Tem um artigo muito legal também sobre prevenção, controle e cuidado de enfermagem. É uma revisão integrativa sobre dengue, mas aí a parte principal é que fala dos cuidados de enfermagem. Apesar dele ser de 2008, essa revisão ser de 2008 a 2013, é muito legal que vocês leiam esse material para poder orientar também nas atividades, certo? E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me mande via WhatsApp, via ambiente, né? No momento tira dúvida, então compareçam, tá bom? Um beijo e até a próxima.